Fala pessoal, aqui Kenny Maciel para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos fazer a instalação do Microsoft Power BI Report Server. Antes de nós começarmos a instalação, nós vamos verificar os requisitos de hardware e software. Bom, para que possamos instalar o Microsoft Power BI Report Server, nós vamos precisar ter instalado o Net Framework 4.0 e isso daqui é obrigatório. Caso nós não tenhamos o Framework 4.7 instalado, vai ser exibido um erro. Eu vou mostrar para vocês esse erro. Se vocês não têm, clique no link aqui e faça o download. Hard disk, nós vamos precisar de no mínimo 1 GB para instalar a ferramenta. Se no servidor onde você está instalando essa ferramenta for o mesmo servidor onde a base de dados do Report Server vai ficar, vamos precisar de mais espaço no disco rígido de acordo com a quantidade e o volume de dados desses relatórios que nós fomos armazenar na base de dados. Claro, por quê? Cada relatório que nós criarmos vai ficar armazenado em uma base de dados no SQL Server. Memória, vamos precisar de 1 GB de no mínimo de memória. O recomendado é que sejam 4, né? Mas aqui de novo vai depender do volume de transação que vocês vão ter no servidor. Processador. Lembrando que o Microsoft Power BI Report Server só dá para instalar em processadores com arquitetura 64. 32 bits não vai conseguir instalar. E para isso precisamos de no mínimo 1.4 GHz. O recomendado é 2 GHz. Vamos ver aqui os sistemas operacionais que suportam, né? Eu posso instalar desde o sistema operacional client, né, que é o Windows 8, passando aqui pelo Windows 10, chegando no Windows Server 2012, 2016 e 2019. Em todos esses sistemas operacionais eu consigo instalar o Microsoft Power BI Report Server. Aqui foi a mesma coisa que eu tinha falado. A instalação do Report Server é suportado somente em versões 64 bits de processadores. Eu vou conseguir instalar também o Report Server somente nos servidores que eu tiver o SQL Server 2012 para cima instalado. Ou seja, eu não vou conseguir instalar o meu servidor Report Server dentro de um servidor que eu tenho o SQL Server 2008, por exemplo. A ferramenta em si você vai até conseguir instalar, mas na hora de configurar e direcionar ela para criar a base no servidor 2008, por exemplo, no SQL Server 2008, já vai dar erro. Aqui está falando que a última versão do SQL Server, do Report Server Power BI é janeiro de 2020. Bom, requisitos de instalação é isso, sem muito segredo. Bom, vamos então para a instalação da ferramenta. Eu vou utilizar aqui para fazer a instalação o virtualizador da Microsoft, que é o Hyper-V, com uma máquina Windows Server 2012 já instalado. Se vocês querem saber como faz a instalação do Windows Server 2012, eu tenho uma videoaula referente a isso. E vamos então iniciar. Quando eu tentei iniciar a rotina de instalação do Report Server Power BI, como eu não tinha o Net Framework instalado, ele apareceu essa mensagem de erro. Essa mensagem de erro é uma mensagem de erro que não vai te falar o que está de errado, mas é referente ao Net Framework. Apareceu essa mensagem de erro, o que você faz? Você vai tentar baixar o Net Framework. Só que aí ao tentar instalar o Net Framework, ele vai te falar uma outra mensagem de erro também, que está faltando esse KB para instalar. Aí devido a se seu servidor não está atualizado com os últimos updates, vai te dar um grande problema. Ou seja,
antes de sair instalando Net Framework, o KB que ele está pedindo, faça atualização do seu Windows, deixe ele atualizado. Dessa forma ele não vai te dar problema. Passando por esses problemas, então, vamos iniciar a rotina de instalação do Microsoft Power BI Report Server. Vamos deixar abrir aqui, que antes de iniciar a rotina eu vou mostrar uma outra coisa. Bom, vamos deixar ele aqui do lado. Nesse servidor eu tenho instalado o Report Server da Microsoft, que é o Report Server padrão, que vem na instalação lá desde o SQL Server 2005. Que é aquele padrãozão que nós já conhecemos. Vou abrir ele aqui. Só a título de informação. Porque lá na frente, para configurar o Report Server do Power BI, nós vamos precisar fazer algumas modificações para não dar conflito com o que já está instalado. Em questões, vamos ter que mudar em questões de nomenclatura, né? As URLs do link que vai abrir o relatório. Bom, aqui está demorando um pouquinho. Então, de novo, esse Report Server que eu tenho instalado aqui é o que eu instalei junto com o SQL Server, que já tem as bases criado aqui no meu SQL Server 2014. Bom, enquanto ele não abre, vamos seguir aqui então com a instalação do Microsoft Power BI Report Server. Essa versão, janeiro de 2020, é a última versão que nós temos agora. Estamos aqui no comecinho do mês de abril de 2020. Então, essa é a última versão. Vamos instalar. Como que você vai instalar? Você vai instalar uma versão de avaliação por até 180 dias. Você vai instalar uma versão developer, que é uma versão completa da ferramenta, porém não pode ser colocada em ambiente de produção. Ou você vai colocar uma chave de ativação para essa ferramenta. Eu tenho uma videoaula falando sobre isso, que é os módulos de licenciamento da ferramenta. Quais as situações em que eu preciso adquirir o produto para que eu possa conseguir a chave de ativação e quais as situações que eu já tenho o SQL Server no meu ambiente, na minha empresa, que automaticamente eu já se enquadro na utilização sem pagar nada mais por isso. Tem uma videoaula falando sobre isso, só procurar que vocês vão encontrar. No meu caso, como é uma versão para teste, eu vou colocar developer mesmo, vou avançar, vou aceitar os termos. O que ele está falando aqui? Ele está falando que você precisa de uma instância do SQL Server para armazenar a base de dados do Report Server. Foi aquilo que eu falei. Você vai instalar essa base no servidor que você está instalando essa ferramenta? Ou você vai instalar essa base em outro servidor? Não tem problema, você pode instalar nas duas opções. Aqui ele está apenas te alertando previamente. O local que nós vamos armazenar a instalação, vou deixar no C2 pontos e vamos instalar. Enquanto instala meu servidor, aqui está o Power BI da Microsoft que vem junto com a instalação na mesma mídia de instalação do banco de dados. Esse daqui é um tipo de servidor de relatório onde eu armazeno relatórios da minha base de dados estático. Simplesmente gera relatórios. O servidor de relatório que nós estamos instalando agora é um servidor de relatório voltado para dashboards, relatórios criados pela ferramenta Power BI Desktop, voltado para BI. São produtos, são ferramentas que têm
um destino diferente, elas não são iguais. Porém, ambas são acessados pela rede através do browser da internet. Quando nós estivermos configurando o Power BI Report Server, eu vou mostrar a configuração que precisa ser feita para não dar conflito. Porque se você deixar a configuração default aqui, o seu servidor de relatórios que vem padrão junto com o SQL Server vai parar de funcionar. Vamos aguardar aqui até que ele conclua. Bom, ele concluiu aqui a instalação. Ele está perguntando aqui, configurar manualmente e customizar as configurações. Vamos clicar aqui em configurar. Bom, esse aqui é o nome do meu server name, o nome da minha instância do report server. Vamos conectar. Bom, aqui tá as informações do meu servidor. O nome da instância, a edição, tá iniciado, service account. Se nós vamos armazenar a base de dados do report server em outro servidor, eu preciso trocar aqui a conta do serviço, porque vai dar erro se eu deixar virtual service account. Eu preciso colocar network service ou utilizar numa conta do meu domínio Active Directory, se eu tiver no domínio, né? Eu vou deixar network service. Na verdade, eu vou deixar como virtual service account, né? Eu vou instalar a base nesse mesmo servidor aqui. Web service, URL. Tá. Antes disso, eu preciso aplicar. Web Server URL. Tá. Vocês lembram que o meu outro servidor de relatórios também tinha essa mesma URL? Então, o que acontece? Eu preciso informar aqui um nome diferente, senão vai dar conflito se eu instalar dessa forma e nada vai funcionar. Então, você pode colocar aqui qualquer nome. No meu caso, eu vou colocar Report Server _ BI. Vou aplicar. Bom, configurei a primeira URL. Vou configurar o database agora. Bom, aqui também já existe o database do meu report server, né? Se eu configurar com o mesmo nome, vai dar problema também. Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova base ou vou escolher uma que já existe? Essa opção aqui, escolher uma nova base que já existe, nós vamos utilizar se a nossa base de dados do report server dá problema, corromper alguma coisa e nós precisarmos restaurar, e eu precisar reinstalar o meu report server Power BI de novo, eu vou escolher essa opção, porque eu instalo a ferramenta Power BI Report Server, a base já vai existir com os meus relatórios que já estavam funcionando anteriormente, eu simplesmente mapeio a base já existente. No meu caso, é criar uma nova base. O server name, né? O método de autenticação, eu vou deixar integrada do Windows, vou avançar. Preciso mudar aqui também, né? Porque já tem base existente com esse nome, que é de um outro servidor de relatório. Vou avançar. Tipo de autenticação. Aqui você pode escolher a autenticação do Windows. Você vai informar aqui as suas credenciais do domínio, credenciais do próprio SQL Server ou
utilizar uma conta do próprio Power BI. Vamos avançar. Aqui as informações de configuração. Se tiver tudo certo, vamos avançar para que ele conclua a instalação e configuração. Bom, ele concluiu a instalação e configuração. Vamos finalizar. Ele aplicou as alterações. Web Portal. Aqui é a URL onde vai ficar disponibilizado os relatórios. Bom, vamos colocar também underline BI para não dar conflito. Vamos aplicar. Bom, aplicou com sucesso. Vamos ver se nós precisamos fazer mais alguma configuração aqui, logo de exato momento. Bom, aqui nós não precisamos de fazer mais nada para funcionar. Bom, vamos vir aqui no SQL Server e vamos ver que ele criou mais duas bases no SQL Server. Ele criou então Report Server underline BI e Report Server underline BI TempDB. Todos os relatórios que eu criar na minha ferramenta Power BI Desktop e disponibilizar no servidor de relatório vai ficar armazenado dentro da base de dados do SQL Server. Vai ficar armazenado aqui. Aqui tem tabelas que dá para a gente ver quais são os relatórios, os tamanhos, quem criou, tudo mais. Nós vamos ver isso em futuras videoaulas. Vamos então voltar no meu servidor de relatório. São duas URL que ele disponibiliza. Essa URL basicamente ele traz apenas informações. Qual é o servidor, versão e os relatórios que eu tenho criado. Bom, então aqui ele abriu, falando que está funcionando. A versão do Report Server Power BI é essa. Vamos abrir a URL do portal. E aqui é o Power BI Report Server, a ferramenta onde os usuários poderão exibir os relatórios que serão disponibilizados na rede. Aqui eu posso fazer quem vai ter acesso, quem não vai ter, criar grupos de visualização, de alteração. Eu faço a configuração de cada usuário vai acessar o que aqui. Aqui eu faço customização, faço tudo. Para efeito de informação, deixa eu abrir o outro Report Server para mostrar a diferença. São dois servidores de relatório, porém um é voltado para BI, o outro vem junto com o SQL Server voltado para relatórios estáticos. Então tem que tomar muito cuidado para não confundir isso daqui se eu tiver as duas instalações no mesmo servidor e tomar cuidado na configuração. Porque se eu deixo configuração default na segunda instalação, não necessariamente esse daqui que nós acabamos de instalar, vai causar confusão de acesso, alguma coisa vai ficar fora do ar e isso não é bom. Então, essa foi a instalação do Power BI Report Server. Essa daqui foi a segunda videoaula. Eu tenho a primeira videoaula falando de quem pode instalar o Report Server. Se o ambiente que eu tenho já suporta, eu tenho que pagar ou não pagar essa licença, eu tenho uma videoaula, é só procurar. A segunda videoaula vai ser a instalação
do Power BI Desktop, que é a ferramenta gráfica que eu desenvolvo os meus dashboards e disponibilizo no servidor de relatório para que os usuários internos da nossa rede possam visualizar através do browser da internet. Vamos ver também, depois que nós criarmos os relatórios, a gente pode, ao invés de disponibilizarmos na nossa rede local, eu posso disponibilizar esse relatório na web, em um servidor Office 365 da Microsoft, que ela disponibiliza, onde qualquer pessoa em qualquer parte do mundo tem acesso a esse relatório. É um recurso muito bom, com algumas limitações para as versões não pagas, tudo mais, mas isso a gente vai ver mais para frente. Muito obrigado até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, dá joinha nesse vídeo. Curta o canal e até a próxima videoaula. Abraço.